Shalom, meu nome é Vishuver, eu dou aula de Guimará aqui, eu sou um rabino para brasileiros em Israel, em Jerusalém, e nós vamos começar a estudar um pouco de Guimará juntos. E antes de começar a estudar Guimará, eu gostaria de fazer uma introdução para explicar um pouco o que é Guimará. Moshe Rabbeinu, ele recebeu Torá escrita e Torá oral. Assim ele recebeu a Torá. A Torá escrita é uma Torá que ela é fechada. Tem muitas mitzvot, por exemplo, que sem a explicação da Torá oral não faz muito sentido. A gente não sabe exatamente o que é. Por exemplo, a mitzvah de Tefilin. Está escrito na Torá para fazer um sinal, para amarrar na mão, fazer um sinal entre os olhos. Sem a Torá oral a gente não poderia chegar a saber o que é a mitzvah de Tefilin. Ou seja, a Torá oral é fundamental como explicação para a Torá escrita. E tem outros exemplos também que eu não quero alongar agora sobre isso. Shabbat, por exemplo, mitzvah Shabbat está escrito na Torá para não sair o homem no Shabbat do lugar dele. Sem a Torá oral a gente entenderia a Torá escrita de uma forma muito restrita, muito limitada. E a Torá oral foi sendo transmitida oralmente de Moshe Rabbeinu, como está escrito no Perkei Avot, primeira Mishnah do Perkei Avot, estudo de éticas, que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Sinai, ele recebeu a Torá da Kadosh Baruch Hu no Sinai, no Monte Sinai. Ele passou para Yoshua, Yoshua passou para os velhos, os velhos passaram para os Neviim para o Sheikh Knesset Gdolá. A Torá foi passada oralmente por milhares de anos. Chegou um momento que o povo, que os rabinos fizeram um conselho e decidiram que se a Torá continuar sendo passada oralmente, nós vamos acabar perdendo essa Torá oral. As informações vão ser perdidas. Então isso foi na época de Rabi Yehuda Hanassi. Rabi Yehuda Hanassi é conhecido como Rebbe. Rebbe foi ele que compilou Mishnayot. Ele foi o primeiro a escrever essa Torá oral. Ele escreveu isso de uma forma muito sintetizada, super resumida. Isso foi as Mishnayot. Ele dividiu isso em 6 Sidrei Mishnah. São Shishá Sidrei Mishnah. São 6. É dividido em 6 temas. E esses temas são subdivididos também em outros temas. Isso foi mais ou menos entre o ano 200 e 300 da Era Comum. Rabi Yehuda Hanassi compilou as Mishnayot. Mais ou menos 200 anos depois, novamente os rabinos viram que a Torá dessa forma também não é o suficiente. Era super resumido, era muito resumido a Mishnayot, e eles viram a necessidade de uma explicação para essas Mishnayot, que eles tinham que explicar melhor o que está acontecendo, e foi decidido que vai ser escrito então agora a Guimará. 200 anos, mais ou menos 200 anos depois que Rebbe compilou as Mishnayot. Isso, quem fez esse trabalho foi Ravina e Ravashi. Já estamos na época de Amoraim. A época dos sábios é dividida em etapas. A época da Mishnayot, os sábios dessa época são chamados de Tanaim. Eles são os sábios que aparecem, são citados nas Mishnayot e também em Braitot, e nós vamos explicar isso no decorrer das aulas sobre a Guimará. A época depois já de Ravina e Ravashi é a época dos Amoraim. E Ravina e Ravashi descrevem então a explicação da Mishnah. Ele estendeu mais o que foi escrito por Rebbe. Ele veio explicar a Mishnah. Isso foi a Guimará. Depois da época dos Amoraim, nós temos a época dos Rishonim. Os Rishonim são os comentaristas da Guimará, da Mishnah, que os principais que nós vamos estudar no decorrer, tem vários, mas o que nós vamos estudar é Rashi e Tosfot. O Rashi é o principal explicador da Guimará. Inclusive na folha da Guimará vem escrito do lado direito da folha. Quem tem a Guimará, a gente pode ver que tem no lado direito é o Rashi e do lado esquerdo é o Tosfot. O Rashi está sempre na parte interior da folha, o Tosfot está sempre na parte exterior da folha. Vai mudar. Então, direito na primeira folha, na segunda folha vai mudar. O Rashi está sempre por dentro, na parte interior da folha é o Rashi, na parte exterior é o Tosfot. E o Rashi ele fez um trabalho de explicação de todo o Talmud, de toda a lei oral. Quase toda, tem algumas exceções que a gente perdeu um pouco da explicação dele, ele não conseguiu explicar, fez em Baba Batra, uma das Masertot. E o Rashi explica
essa Gemara. Um Rishon nunca vai discutir com a Morá. Tem uma certa ordem. Uma Morá não vai discutir com o Tana da época da Mishnah. Um Amorá não pode discutir com Tana, com exceções raras. A gente vai ver no decorrer das aulas. E um Amorá não discute com Tana, um Rishon também não vai discutir com o Amorá, ele vai simplesmente explicar o que está acontecendo aqui. Se tem uma discussão entre Amoraim, o Rishon ele vai explicar o que é essa discussão. E para a gente poder entender isso é uma regra básica para Gemara. E nós esperamos então começar, nós vamos começar então estudando o Perek Sheni, é o segundo capítulo de uma maserha chamada Baba Metzia. Ela trata de achados e perdidos. O que um judeu tem que fazer quando ele encontra uma coisa na rua, uma coisa, ele tem que devolver, ele tem que procurar o dono, não tem que procurar o dono, o que pode ficar para ele, o que não pode ficar para ele. Se é de um goi, por exemplo, se ele encontra uma coisa de um goi, qual é o procedimento que ele tem que ter? Tem que devolver? Não precisa devolver. Isso nós vamos ver no decorrer dessas aulas agora. Nós vamos começar então pela primeira Mishnah hoje. A Mishnah está no Daf Kaf Aleph Amud Aleph, de Masechet Baba Metzia, é a primeira Mishnah do Perek Sheni, do segundo capítulo. A Mishnah diz o seguinte: Eilu Metziot Shelo ve'eilu Chayav Leachriz. Esses são os achados que é dele, ou seja, em outras palavras, que ele pode ficar com ele. Ele encontra determinadas coisas na rua, daqui a pouco vamos ver onde ele encontrou, que pode ficar para ele. A própria pessoa pode pegar para ele, não tem obrigação de devolver. Ve'eilu Chayav Leachriz. E esses são os achados que ele tem a obrigação de anunciar. Ou seja, ele precisa procurar o dono. Quem é o dono dessa perda? E ele vai cumprir com isso uma mitzvah da Torá de Ashavat Aveidá, devolução de uma coisa perdida. Uma mitzvah da Torá, uma mitzvah tassé, que ele tem a obrigação de procurar o dono, e a gente vai ver como é que ele precisa anunciar isso. Eilu Metziot Shelo. A Gemara, depois que ela introduziu o tema, a Mishnah, ela vem dizer agora pra gente, Eilu Metziot Shelo. Quais são os achados que são dele? Que a pessoa, quando encontrou, pode ficar para ele. Então cita a Mishnah: Matzah Peirot Mefuzarim. Ele encontrou frutas espalhadas, pode ficar para ele. Maot Mefuzarot. Dinheiro espalhado, pode ficar para ele também. Krichot Bereshut Rabim. Ele encontrou pacotes de trigo no Reshut Rabim, numa via pública, pode ficar para ele também. Agulei de Veilá, o Rashi explica que são doce de trigo, de figo, são doce de figo, que Karot Shel Nartom são pães do padeiro, e Maruzot Shel Dagim são peixes amarrados no fio, que nem os pescadores fazem. Vechatichot Shel Basar, pedaços de carne, Gizei Tzemer, lã, Alekuchim e Mininatan, que são comprados, são pegas num determinado lugar. Zanisei Pistan é linho, também linho. Veleshonot Shel Argaman, que é uma lã que é penteada. Arei Eilu Shelo. Todos esses casos que a Mishnah citou, esses são exemplos que a própria pessoa pode ficar para ele. Ele não tem a obrigação de procurar o dono. E a gente tem que entender por que realmente. Por que esses casos, a pessoa que encontrou, ele não precisa procurar o dono. O que eles têm em comum? O que faz dessas aveidot, dessas perdas, que a pessoa pode ficar com ele? Divrei Rabi Meir. Até aqui foram as palavras de Rabi Meir. Rabi Uda Omer. Rabi Uda diz: Kol shesh bo shinui, tudo que tem uma diferença, tem uma mudança na coisa encontrada, Chayav leachriz. Ele tem a obrigação de anunciar. Keitzad, como por exemplo, o que Rabi Uda está dizendo? Que coisa é que tem uma diferença que faz com que a pessoa que encontrou ele tenha a obrigação de avisar, de anunciar? Matzah agulu betocho heres. Ele encontrou aquele doce de figo amassado, figo seco amassado, com um pedaço de cerâmica dentro dele. Isso é um shinui. Isso é uma diferença. Isso não tem que estar, um pedaço de cerâmica não tinha que estar dentro desse doce de figo. Então o que ele está fazendo dentro do doce de figo? Isso é uma diferença. Essa diferença então faz com que essa pessoa que encontrou tenha a obrigação então de anunciar. Kikar, um outro exemplo da Mishnah, Kikar é um pedaço de pão, o Betochomaot, dentro do pão tem dinheiro, tem moedas de dinheiro dentro do pão. Também é uma diferença. Rabi Uda diz, então isso também tem que anunciar. Rabi Shimon ben Elazar, a última ideia da Mishnah, a última opinião. Rabi Shimon ben Elazar Omer, Rabi Shimon ben Elazar diz: Kol kli en fúria en chayav leachriz. Todo kli en fúria, a Gemara explica mais adiante, en fúria significa en poreia, é um kli novo
que a pessoa não comprou, agora você vê que é novo, não foi usado, ele não tem obrigação de anunciar. E o Rashi antecipa para a gente que a Gemara vai explicar o que Rabi Shimon ben Elazar quer dizer, a última opinião da Mishnah. Vamos voltar a fazer um resumo da Mishnah para todo mundo que quer poder fixar as ideias das Mishnah. A gente vai fazer um resumo, então, o que foi dito na Mishnah. A primeira opinião, a Mishnah trouxe 3 opiniões. Trouxe primeiramente Rabi Meir, depois trouxe Rabi Yuda, depois trouxe Rabi Shimon ben Elazar. Todos esses são os Tanaim, como nós falamos anteriormente. Todos os sábios que foram mencionados na Mishnah, eles são da época dos Tanaim. A primeira opinião foi primeiro tema, o primeiro ponto da Mishnah, ela vem dizer para a gente quais são as coisas que a pessoa pode ficar para ela. Ela citou uma série de exemplos na Mishnah, que as pessoas podem, quando encontraram essas coisas na rua, ela pode pegar para ela, a pessoa pode ficar com isso. Quais foram os exemplos?